Olá a todos, meu nome é Antônio Carlos Pereira, sou professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Estou aqui hoje para apresentar o curso de Ética e Filosofia Política, mais um desafio na minha carreira acadêmica de 33 anos. O curso tem o objetivo de fornecer conhecimento sobre as principais escolas éticas e como elas vêm impactando os atos políticos até os dias de hoje. Portanto, conversaremos sobre a ética das virtudes de Aristóteles, o contrato social de Hobbes, Locke e Rousseau, o utilitarismo de Bentham e Stuart Mill, a ética do dever de Kant e as escolas mais recentes, as éticas das relações e a ética do cuidado. Obviamente, faremos paralelos de cada teoria com os dias de hoje, isso é óbvio, né? Além de premiar toda a discussão dentro do prisma da política e da religião. Essa experiência com o canal do YouTube se consolidou após experiências com disciplinas e cursos sobre o assunto, o que me motivou a levar esses conhecimentos para um número maior de pessoas. A base do curso é buscar entender alguns porquês desta vida contemporânea tão agitada, com redes sociais tão borbulhantes, opiniões acaloradas, ideias políticas muitas vezes radicalizadas e ações políticas que muitas vezes chegam ao escalabro. A pergunta que fica é: quando e por que chegamos a isso? O que nos espera o futuro? Estes fenômenos sociopolíticos são coisas novas, recentes, criadas por gênios da mídia? Ou é algo que já vivemos e vem sendo somente requentado, utilizando novos inimigos e novas estratégias de propaganda? Para tentar responder isto, busco argumentos plausíveis nas dinâmicas históricas que envolvem filosofia, política e religião, para buscar contextualizar as diferentes escolas ético-morais. O curso não tem vinculação político-partidária, portanto, se você se aborrecer com algum comentário durante a aula, respire, espere um pouco, que normalmente haverá um contraponto. O objetivo sempre é apresentar a visão de todos os lados ideológicos, os prós e os contras, argumentos que sustentam ou desorganizam a fundamentação teórica. Portanto, não desejo satisfazer nenhum lado ideológico, embora, obviamente, eu tenha o meu. E muito menos tentar mudar as concepções políticas de cada um, longe disso. Essa é uma ilusão que definitivamente não está nos objetivos deste curso. Peço que somente escutem, reflitam e continuem a assistir. Você não tem nada a perder. Somente não desistam na primeira menção que não gostarem. Lembre-se que por mais certeza que vocês tenham de suas convicções, todo fato tem lados diferentes de interpretação. E o seu não é o único. E pode ser que não seja o certo. Diante disso, esse curso é concebido para criar um espaço para reflexão e não construir muros para uma arena de guerra política. Esse não é o objetivo. As aulas desse curso estarão disponíveis em uma playlist. Então, aula 1, 2, 3, etc. Eu sugiro que vocês assistam na sequência histórica, né? Mas, obviamente, que alguns assuntos podem ser mais atrativos e não há qualquer problema em assisti-las separadamente. Além disso, vídeos extras compostos por temas atuais como os dilemas morais, aborto, eutanásia, livre-arbítrio ou determinismo, movimento woke, Bolsa Família e seus impactos, liberdade de expressão, religião e moral, movimentos políticos atuais e muitos outros assuntos estarão à disposição no canal fora da playlist. Vamos iniciar o curso com a primeira aula sobre conceitos básicos sobre ética, moral e justiça. E antes disso, nossa vinheta. Espero que vocês gostem e se vocês se interessarem, por favor, né, nos sigam nas redes e se inscrevam no canal se assim o desejarem. Obrigado a todos. Vamos lá. Então esse curso, ele tem como objetivo apresentar uma série de aulas, né? Como eu falei para vocês, que vai estar dentro de uma playlist,
onde eu vou passar por essa primeira aula, que na prática está relacionada aos conceitos de ética, moral, e eu vou falar um pouquinho de justiça e religião, mas é só, né, ao passando. Depois eu vou entrar na ética dos gregos, eu vou falar vou falar de Platão, mas eu vou falar principalmente da ética das virtudes de Aristóteles. Eu vou entrar nos estoicos, vou falar dos neoplatônicos rapidamente. Também eu vou falar da influência do cristianismo na Idade Média, né? E quanto que isso modificou toda a história da humanidade. Depois a gente vai ter uma aula só de religião, ética e política e falar sobre as interconexões atuais e o que isso afeta a vida das pessoas. Então já vou puxar conceitos lá da antiguidade para trazer para os dias de hoje, mas falando especificamente de religião e ética que se relacionam, obviamente, com a ética e a política. Ok? Por isso que eu estou falando que eu faço sempre tento fazer sempre essas interconexões. Depois eu vou entrar na parte da ética dos pensadores pós-Galileu, vou falar de Descartes, vou falar, enfim, né, de alguns pensadores logo lá nessa época, né. É óbvio que eu vou falar dos utilitaristas e dos deontologistas, então eu vou falar da ética do dever e da ética das consequências, dos finalismos, né, afinal de contas, para que nós fazemos as coisas se não temos consequências? Então a gente vai falar um pouquinho dessas, né? Falar um pouquinho de Stuart Mill, vamos falar um pouquinho de Stuart Mill com os utilitaristas, vamos falar um pouquinho de Kant com os deontologistas. A gente vai falar do contrato social, né? Falar de Hobbes, Locke, Rousseau. Também a gente vai entrar assim, do século XIX para o XX, vamos falar de Marx, Nietzsche, Hegel, um pouquinho, que são pensadores disruptivos, né? Nós vamos falar também aí vamos começar a falar de aulas bem mais contemporâneas, né? Vai falar de relativismo moral e cultural, nós vamos falar de emotivismo, subjetivismo, egoísmo psicológico e ético. Nós vamos falar bastante sobre tribalismo, oquismo, ações afirmativas e outros movimentos políticos atuais. Nazismo, fascismo e as extremidades políticas contemporâneas, ou não tão contemporâneas, nós vamos discutir isso. Nós vamos tentar buscar algumas perspectivas para uma filosofia política contemporânea mais adequada, né? Que seja um pouco mais ética. A gente vai falar também da ética das relações, a ética do cuidado. E vamos falar de teorias atuais da moral e alguns outros autores que não elaboraram uma teoria completa, mas que agruparam alguns princípios e propuseram alguns princípios morais para os dias de hoje. Eu acho que vocês vão gostar dessas interações. Muito bem, então vamos iniciar então a primeira aula, né, sobre conceitos de moral e ética. Eu vou falar um pouquinho de religião e de justiça, né? Justiça no sentido do direito. E o que nós devemos saber assim no início desse curso, ok? Para iniciar esse curso, eu escolhi a abertura de um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu gostaria que vocês pensassem em alguns valores, princípios ou crenças que julguem ter visto nesse trecho do filme. Tá bom? Antes de mais nada, vou lembrar as 3 perguntas dessa primeira aula, quando a gente estiver falando de ética e de moral. As 3 perguntas são: o que eu quero? O que eu devo? O que eu posso? Afinal de contas, qual que é a melhor combinação dessas 3 perguntas? Ok?
vocês viram da transição da dieta, né, para uma dieta herbívora para carnívora, né, que eles tiveram nessa fase, da relação do homem com os animais, que era uma relação mais próxima e passou a ser uma relação de dominação, né, e da descoberta de formas de atacar e se defender, né, claramente vocês viram a mudança, né, temos também um culto ao sagrado, ao transcendente. Então, vocês percebem que esse não é um curso basicamente teórico. Ele, lógico, né? Ele vai ter uma carga teórica muito grande, mas o nosso desejo é que vocês consigam interpretar fatos atuais com, né, com a carga de informações que eu pretendo passar a vocês. Mais uma vez, aqui eu não estou aqui para dizer para vocês o que é certo e o que é errado, e sim somente mostrar as principais ideias das escolas ético-morais que foram aparecendo durante a história, os principais pensadores, e trazer toda essa fundamentação teórica para os dias de hoje e interpretar isso num processo histórico-social. Ou seja, afinal de contas, tudo que foi dito é só teoria ou na prática a gente vê isso todos os dias acontecerem? E nós estamos passando por um período entre nós, né, bastante conturbado. Então, cada vez mais vale a pena a gente começar a interpretar os fatos e não só julgá-los na base do grupo de WhatsApp. É isso? Então, vamos lá. Então, iniciando aqui então a aula sobre ética, moral e justiça. A gente vai falar de justiça, de religião, mas ao passando, como eu disse para vocês. Como eu disse inicialmente, todos esses conceitos vão se entrelaçar, eles vão depender uns dos outros, mas, e o que é muito importante, eles são diferentes em suas representações e processos. Ok? Muito bem, então vamos lá. Muito bem. Bom, inicialmente, eu gostaria de conceituar moral, né? Moral, que na realidade vem da palavra moralis ou moros, que significa costumes. Esse termo foi cunhado por Cícero para equivaler à palavra grega ethos, né? Que a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, moralis ou moros representava o conjunto de normas, costumes e regras estabelecidas por uma comunidade, seja tacitamente ou por meio de preceitos religiosos para organizar tecido social. Ele servia para dar uma agrupada, para organizar de alguma forma a sociedade. Mas ele é basicamente um contrato tácito, certo? Quem foi lá e falou assim, não vou lá, olha, não, embora esteja lá, não matarás no direito, a forma como você se comporta perante o outro não está escrito em lugar nenhum, né? Não é obrigado a falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso é algo que nós julgamos ser o certo, quando a gente encontra uma outra pessoa, mas isso não está escrito em nenhum texto do direito. Então é só para vocês entenderem que a moral ela tem implicações tanto coletivas quanto internas, nossas, privadas, certo? Então a moral está ligada a questões como organização familiar, deveres individuais, liberdade sexual, direitos de propriedade, verdade e cumprimento de promessas. Olha que interessante, a moral está ligada a isso. E nós vamos tentar lá mais para frente nas aulas, tentar entender por que se rompeu essa questão da verdade. Onde está exatamente o ponto ou os pontos em que essa realmente o que é certo, o que é verdadeiro, passou a ser algo relativo. Entenderam? Essa verdade objetiva passa a ser algo, né, quase que transcendente. A gente não sabe bem onde ela está. Onde surgiu isso? Isso não surgiu ao acaso, gente. Já vou deixando claro para vocês. Isso não é ao acaso, né?
Isso são vertentes que vêm da filosofia e da religião, da política, obviamente, e que tem todo um contexto por trás dele, certo? Então não se engane, isso não é algo que apareceu sem querer, isso tem um histórico que nós vamos tentar passar bem devagarinho para ver se vocês conseguem entender. Bom, para conceituar moral, eu gosto muito do conceito do professor Leonardo Agostini da PUC do Rio Grande do Sul. Eu fiz um curso de especialização lá e gostei muito. Eu especificamente gostei deste conceito. Então vamos lá. Moral é o conjunto de valores, princípios, normas, leis que determinada geração, em determinado espaço mais tempo, transmite às demais gerações, na confiança de que se trata de um bom legado sobre o modo de se comportar para uma vida boa e justa. Vocês gostaram? Me parece interessante, né? Então vamos nos fixar em algumas palavras que vamos desenvolver a seguir, certo? Então vejam lá. Por exemplo, as palavras conjunto de valores, princípios, normas e leis. Tá? Então, um conjunto. Basicamente, ali como eu comentei com vocês, meio que um acordo tácito, um contrato tácito entre uma comunidade. Tá? Que determinada geração, né, em determinado espaço e tempo, transmite, então estou falando ali de geração, a gente está falando de espaço, então um local, uma cultura, e o tempo, então a gente está falando da história. Transmite às demais gerações. E o que é importante? A gente vai transmitir o quê? Qualquer coisa? A gente vai transmitir qualquer tipo de valor para essas pessoas? Né? Para os nossos filhos, para os nossos netos? É isso que ele quer dizer? Não! Ele está dizendo o seguinte, que a gente deve transmitir algo, né, na confiança que se trata de um bom legado. Tá? De um bom legado sobre o modo de se comportar para uma vida boa e justa. Ok? Então, essa é a lógica. Tá? Então, conjunto de valores, princípios e normas, geração, espaço e tempo, que a gente passe a valores que sejam bons e que tragam para as próximas gerações coisas virtuosas. Esse é o objetivo. Mas vejam, ética e moral, alguns autores consideram basicamente que tenham o mesmo sentido, o mesmo conceito, o mesmo significado. Por exemplo, Luc Ferry e Karnal usam basicamente como se fosse o mesmo significado. Enquanto que Kant, Sanches Vasquez, Pondé, Cortella, eles diferenciam esses dois conceitos. Eu vou preferir usar essa segunda vertente, que diferencia a moral e a ética. Então vamos lá. Se vocês prestarem atenção, esse slide ele traz consigo aí muitas indagações que a gente vai tentar desenvolver durante todo o curso e que impacta diretamente a forma como percebemos e vivemos. Por exemplo, o que eu devo fazer para ser justo, para ser correto? Parece ser uma preocupação que muito pouca gente atualmente tem, né? Ou, não muito pouca, mas uma parte da população não parece que não tem muita preocupação com isso. Quais valores devo escolher para guiar minha vida? Há uma hierarquia de valores que deve ser seguida? Será que qualquer valor vale? Aí voltamos ao relativismo, né? Qualquer valor vale? Qualquer um. Você define seu valor e aquilo tem que valer. Para todo mundo. Esse que é o problema. Você define um valor, aí outras pessoas definem o mesmo valor que você, aí você tem um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas acredita que aquele valor é o mais importante e o resto da comunidade que se dane. Será que é isso? Vamos pensar. Que tipo de ser humano devo ser nas minhas relações comigo mesmo? Com meus semelhantes e com a natureza? Né?
Será que o que eu faço para os outros, eu não gostaria que fizessem para mim? Será? Será que quando eu ataco, tá tudo bem? Porque afinal de contas eu tenho o direito de me expressar da maneira que eu quero. Mas quando eu sou atacado, isso já vira um ataque? Vira uma coisa que não pode ser feito, que é inconcebível, só vale de um lado? Será que as coisas não valem dos dois lados? Se forem erradas? Ou será que não é melhor a gente fazer a coisa certa dos dois lados antes de fazer a coisa errada dos dois lados? Isso tem implicações atuais bem interessantes que nós vamos ver daqui para frente. Que tipo de atitudes devo praticar como pessoa e cidadão? Será que as minhas atitudes elas vão de alguma forma influenciar as próximas gerações? Será que os meus valores que eu transmito para os meus filhos e para os meus netos, eles não vão implicar numa vida melhor para eles, se forem bons valores? Ou será que tá tudo bem, vamos mostrar que qualquer valor vale? Então, a gente viu aqui, ó, vou mostrar de novo para vocês, várias palavrinhas aqui, ó, geração, espaço, você pode falar de cultura, de tempo, de vida boa e justa. Vamos tentar falar algumas coisinhas sobre isso? Primeira coisa, gerações, tá? Gerações. Então vamos falar sobre gerações. Então esse aqui é um vídeo que eu achei muito interessante que mostra a evolução das gerações nas últimas décadas, tá? Então, como vocês estão vendo agora, eu estou começando a puxar coisas para os dias de hoje. Vamos lá. Interessante que a utilização de letras, especialmente do final do alfabeto para a definição de gerações nos últimos 40 anos, ela foi meramente casual, né? Porque como aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente nos Estados Unidos, foram chamados de baby boomers, né? Aqueles que nasceram depois da explosão de bebês que a guerra trouxe. Afinal, o mundo que entrou em guerra e que morreram 55 milhões de pessoas acabou, de uma certa forma, fazendo com que, para que a vida pudesse ter mais alegria, vivacidade, né, também a sexualidade veio à tona, o rock, depois o movimento hippie, ou seja, uma série de coisas que encantaram a vida de uma outra maneira. E nesta hora, a geração que veio depois dos baby boomers, isto é, daqueles que nasceram nos anos 50, ela precisava ser classificada. E se usou uma classificação genérica, que é X. Por isso ela foi chamada de geração X. A questão é que o X era um X mais ou menos como se usa em equações, né? Ele só preenchia uma lacuna para indicar que algo ali estaria. Na sequência, dado que se utilizou a expressão geração X, claro que se pegou a sequência do alfabeto, né, e se trabalhou aí, então, Y e Z. Vocês já perceberam que eu não me preocupo muito em ficar parando a aula quando faz um barulho ou quando eu erro e aperto um botão, afinal de contas eu estou com três monitores aqui, eu me perco um pouco, então eu estou dando uma aula como se eu estivesse ministrando uma aula para os meus alunos, né? Normalmente, por isso que exatamente é esse meu objetivo, né? Tentar falar da forma como eu sempre falei. Vocês vão ver isso durante todo o curso. Então, eu não estou me preocupando em deixar a coisa muito cheia de efeitos, cheios de não sei o quê, cheio de, né? Estou tentando ministrar a aula da mesma forma que eu ministraria para qualquer pessoa, né? Seja
na faculdade, seja numa empresa, seja em qualquer outro lugar que eu já ministrei esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, é para que vocês entendam que muitas vezes eu vou passar um slide para cima e para baixo. Nas aulas eu faço isso, eu não vou deixar de fazer isso porque é um canal do YouTube, tá bom? Muito bem. Eu acho que isso humaniza um pouco a forma de me expressar com vocês. Eu me torno mais Antônio Carlos Pereira, né? E menos um, né? Menos um desenvolvedor de conteúdos, tá bom? Vamos lá. Então tá, então vamos falar um pouquinho sobre essas gerações. Vocês viram que há um conflito entre essas gerações, né? Então, como o vídeo expressa, essas diferenças geracionais, elas são marcantes. Então, a gente vê aí os baby boomers, né? Que é uma geração pós-guerra, focada na reconstrução de um mundo devastado pela Primeira e Segunda Guerra, na realidade, especialmente na Europa. Especialmente pela Segunda Guerra, que devastou violentamente a Europa. Muitos de vocês devem ter descendentes europeus, como eu, sou descendente de portugueses, né? Que viveram essa realidade. E essa geração é trabalho, 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 né? Meus pais sempre foram assim. E eu acredito que boa parte das pessoas que têm descendentes europeus sabe disso. Muito bem, então essa geração Baby Boomer. E a geração X, que eu pertenço? Caracterizada pelo apelo à liberdade e luta por direitos sociais. Beleza, muito bem. E a Y? A Y é criada em um mundo muito mais estável, com acesso a tecnologias como computador e etc. E finalmente agora a gente fala da Z, que é fortemente conectada à internet, com muitas pessoas dessa geração que tem um foco ali nos direitos dos animais, veganismo e defesas de minorias e grupos vulneráveis. Portanto, são todos, mas uma boa parte. Então, cada geração, ela transmite valores a seguinte, mas também adapta e desenvolve novos valores conforme as circunstâncias. Um exemplo, a evolução da informação. Então, você tinha o rádio, TV, videocassete, DVD, internet rápido, Wi-Fi, né? Eu peguei a televisão preto e branco, né? Eu ainda peguei a TV preto e branco. Muito bem. Hoje o pessoal tem smartphone, tem TV smart, tudo com Wi-Fi, internet rápida, a informação ela gira com muitíssima rapidez, né? Isso muda as relações entre as pessoas e as relações, por exemplo, no trabalho também. Nós vamos ver, inclusive, um vídeo sobre isso. Então, as condições ambientais, esses avanços tecnológicos, essas mudanças sociais, elas também impactam a forma como nós vemos o mundo, claramente. Vamos lembrar que cada geração encara a anterior com reticência. Leiam comigo as frases seguintes. Olha que interessante. Não tenho nenhuma esperança quanto ao futuro de nosso país, se a juventude de hoje, ela se considera no poder, né? Muito bem. Os jovens de hoje gostam de luxo, são mal educados, desprezam a autoridade. Os pais temem os filhos. O filho acha-se igual aos seus pais e não tem nenhum respeito. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. E aí o que é legal é a gente perguntar para vocês nesse momento quem falou essas frases. A primeira frase, não tenho esperança quanto ao futuro do nosso país. Quem falou isso foi Hesíodo, 720 a.C. A segunda frase. Aí, olha, veja aí, errei aqui, mas não tem importância. A segunda frase. Quem será que falou a segunda frase? Vamos lá. A segunda frase, a gente está falando assim, ó, os jovens de hoje gostam de luxo, são mal educados, desprezam autoridade e tal. Quem falou isso foi Sócrates, que viveu entre 470 e 399 a.C. A terceira frase, os pais temem os filhos. O filho acha-se igual aos seus pais e não tem nenhum respeito. Olha que legal. Foi Platão
em 428, 347 a.C. E essa última parece bem atual, né? Não parece? Bem atual? Então, se não, vamos pensar aí, ó. A juventude está estragada, os jovens são malfeitores e preguiçosos, jamais serão como a juventude de antigamente, eles não serão capazes de manter a nossa cultura. Esse é um dos argumentos bem fortes nos dias de hoje, né? Que as pessoas não conseguem manter a cultura, né? E nem sempre as pessoas são as pessoas do seu próprio convívio, do seu próprio país, mas podem ser pessoas de outros países, né? Imigrantes, por exemplo. Esse é um bom argumento para coisas que nós vamos discutir mais à frente. Esse texto, acreditem ou não, foi escrito em um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia, atual Bagdá, com mais de 4.000 anos de existência. Portanto, não é de se esperar que minha geração, a sua geração, a geração de quem está assistindo, veja com os mesmos olhos a geração anterior. Contudo, muitos dos nossos valores são passados de pai para filho. Vocês que são pais e mães, quantos dos valores dos seus pais vocês adquiriram? Tentem identificar pelo menos um ou dois deles. Assim, o local, o espaço, né, e o tempo, a geração, em que determinada pessoa ou comunidade vive, pode determinar seus valores morais. Mas isso não quer dizer que todos os valores são corretos. Então a gente vai falar um pouquinho de cultura. Aqui, por exemplo, olha que legal. Eu trouxe aqui para vocês, do canal Polis Consulta, um vídeo sobre os esquimós. Achei bem interessante e gostaria que vocês assistissem junto comigo. Aquele que separa o continente asiático do continente americano. Isso teria ocorrido há mais ou menos uns 15.000 anos atrás. Agora você perguntaria, em que regiões habitam os esquimós atualmente? Bom, pode-se dizer que há esquimós na costa norte do Canadá, na Groenlândia, no litoral continental do Alasca, na Sibéria e nas ilhas do Mar de Bering. Quantos esquimós existem no mundo? Estima-se alguma coisa entre 100 e 150 mil esquimós. Eles têm em média 1,60 m de altura, os homens, e as mulheres têm alguma coisa em torno de 1,5 m de altura. A palavra esquimó, ela significa comedor de carne, né? Eles também são chamados de inuits. Então a expressão significa isso, aqueles que se alimentam de carne, que eles constroem. Os iglus, todo mundo sabe, são espécies de casas, né, que são feitas com blocos de gelo. Tem uma temperatura interna no iglu entre 7 e 16 graus, mesmo que do lado de fora esteja 30, 35, 40, 45 graus negativos. Isso é uma coisa bastante interessante. Os nômades, por que os povos esquimós são povos nômades? Naturalmente por uma questão de sobrevivência. Outra curiosidade, os esquimós eles praticam a poligamia, né? A poligamia é uma característica do povo esquimó. Os casamentos, as uniões, vamos colocar assim, poligâmicas. Agora, se você não sabe, a poligamia ela se divide em poliginia e poliandria. A poliginia acontece, a mais comum, acontece quando um homem tem mais de uma esposa, mais de uma companheira. Agora existe a poliandria, que é quando uma mulher tem 2 maridos. E, curiosamente, entre os esquimós, algumas comunidades de esquimós, existe a poliandria. É a questão da religião. Eles não têm, assim, pelo menos a maioria, né, das comunidades de esquimós, não tem uma religião, né, institucionalizada, vamos colocar assim. Então vocês perceberam aí algumas características socioculturais dos esquimós. Mas também nós percebemos ali algumas coisas que são importantes para eles, né? Que eles julgam ser importantes para eles, que eles definiram como algo que deveria ser seguido. Então, portanto,
eles seguem alguns valores, certo? Portanto, e seguindo, nós vamos perceber que esses valores, eles podem ser, eles podem variar muito de geração, de cultura para cultura, tá? Mas, contudo, e que é importante, é que, embora a gente possa verificar essa mudança na forma de ver esses valores morais de cultura para cultura, a pergunta que fica é: será que não há valores universais? Nós vamos conversar isso até o final do curso. E aí vale já uma dica, né? Toda vez que a gente ouvir falar em relativismo moral, pense no seguinte: será que pedofilia é um valor moral aceitável? Ou espancar bebês? Ou destruir obras históricas podem ser consideradas como atos morais em qualquer cultura? Vamos depois pensar sobre isso. Muito bem, então eu vou mostrar alguns pequenos vídeos para vocês, onde a gente vai tentar observar alguns símbolos, alguns objetos, alguns gestos que demonstram alguns valores, né? Que podem, de alguma forma, demonstrar, né? Demonstrar algumas mudanças, algumas características um pouco diferentes de cultura para cultura. Vamos lá. Um jornalista iraquiano jogou os sapatos contra o presidente dos Estados Unidos, George Bush, e o chamou de cachorro durante a entrevista coletiva com o primeiro-ministro do Iraque. O repórter foi detido. Na cultura árabe, ser chamado de cachorro é um grave insulto e os sapatos são um instrumento de desprezo. Ele sempre teve vontade de comer pessoas e um dia ele entrou em um site de canibais na internet e colocou um anúncio perguntando se alguém queria ser um voluntário para ir até a casa dele e ser comido. Eu acho que além das próprias expectativas dele, um cara realmente apareceu. E tudo que ele escreveu no anúncio foi feito. O homem, por livre e espontânea vontade, ofereceu o corpo dele para ser comido. E ainda pediu para cortar primeiro as partes íntimas dele. Vamos, irmão. Fala, colega. A Polícia Civil de São Paulo investiga se houve abandono de incapaz no caso de Margarida Bonetti, a mulher da casa abandonada do podcast do jornalista Chico Felitti na Folha de São Paulo. Você deve conhecer, está sendo um podcast aí que está fazendo um sucesso danado. O filho e a irmã dela serão intimados hoje para prestar um depoimento em um inquérito que apura se ela sofre algum distúrbio psiquiátrico. Há 2 décadas, Margarida mora numa mansão deteriorada e sem saneamento básico em Higienópolis. Para quem não é de São Paulo, é um bairro nobre da capital paulista. Ela foi acusada nos Estados Unidos de ter mantido uma funcionária em condições análogas à escravidão entre o fim da década de 1970 e o começo dos anos 2000. Condenado em 2001 a 6 anos e meio de prisão, o engenheiro brasileiro René Bonetti, o marido de Margarida, cumpriu pena pelo crime nos Estados Unidos. As leis do trânsito obrigaram, né, a utilização do cinto de segurança já na década de 70 para 80. Muitas pessoas não estavam adaptadas, acostumadas, etc., ou simplesmente não queriam utilizar o cinto de segurança. E aí o que eles faziam? Algumas pessoas compravam a camisa do Vasco porque aquilo meio que enganava, né, a fiscalização. Eu acho uma coisa meio maluca, mas isso aconteceu, né? Então vocês veem que exemplos como o voluntário do canibal e o uso da camisa do Clube Vasco da Gama para burlar leis mostram que os valores morais eles mudam conforme o tempo e o espaço. Né? Por exemplo, a questão de fumar em sala de aula. Né? Isso era uma coisa normal, né? Para a década de 80, por exemplo. Eu tinha professores na década de 80 que fumavam, né, tranquilamente na sala de aula, sem problema algum. Isso foi diminuindo a partir da década, principalmente em meados da década de 90 para frente. Então já faz um bocado de tempo, mas foi diminuindo.
Até que basicamente hoje você não vê mais professores fumando na sala de aula. A gente viu durante um bom tempo a questão do hábito do cigarro, né? A questão de fumar nos filmes e séries, principalmente americanas, como algo que deu uma desaparecida nos últimos 20 anos. E se vocês não perceberam, comecem a perceber, isso está voltando com bastante força. Né? A gente vê com cada vez mais, cada vez de forma mais normal os personagens fumarem, e isso não era algo tão comum, por exemplo, há 10 anos atrás, quando isso deu uma parada, inclusive era algo do tipo assim, mas você está fumando, tal, tenta parar, aquele negócio todo. Hoje parece que está voltando um pouco por motivos econômicos, muito provavelmente. Tá? Então vamos continuar. Nas últimas décadas, a gente vem assistindo a mudanças sociais bem claras, como crescimento urbano, envelhecimento da população, diminuição da fecundidade e mortalidade infantil, aumento das mortes por violência, mudanças climáticas, acesso à informação, que é uma coisa assim vertiginosa, mudou completamente, né? E o uso de tecnologias como automação e inteligência artificial. Essas transformações afetam um valor humano fundamental, que é o trabalho. Então vamos dar uma olhadinha no vídeo do Ricardo Guimarães. Trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento em que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo, e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo. E nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente nem reagir aos estímulos.
como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. Como vocês podem ver aí no vídeo do Ricardo Guimarães, ele aponta para a importância das relações de interdependência na sociedade e no mercado de trabalho. E aí a gente tem que citar algumas coisas que estão mudando com o tempo. Por exemplo, há 30 anos atrás, a gente conhecia os vizinhos, a gente tinha uma boa relação com a comunidade, a gente conhecia boa parte um bom número de pessoas. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Vocês viram que mudou completamente as relações do trabalho, mas a relação entre as relações entre as pessoas também mudou, né? Então essa independência, esse individualismo exacerbado, muito cultuado nos dias de hoje, traz consequências negativas. Por exemplo, desconfiança, ganância, superficialidade. E nesse ponto eu destaco que este curso tem exatamente o objetivo de refletirmos sobre como viver em sociedade, pensando sempre na interdependência e na responsabilidade. Afinal de contas, liberdade é um bônus que traz consigo um ônus, tá? Liberdade não se dissocia de responsabilidade. Vamos lembrar bem disso. Bom, pessoal, chegamos então ao final da primeira parte, da primeira aula desse nosso curso sobre ética e filosofia política. Nesta aula, nós exploramos os conceitos fundamentais de ética e moral e como eles se entrelaçam de forma inseparável com a esfera da política. Vimos que a ética não é apenas um conjunto de princípios abstratos, mas uma bússola que nos guia, nos ajuda a encontrar nossas ações cotidianas, né? As nossas melhores ações cotidianas, influenciando desde as decisões pessoais até as grandes políticas públicas. A moral, por sua vez, reflete os valores coletivos de uma sociedade, moldando as leis, as instituições e o modo como convivemos em comunidade. Lembrem-se, na política, a ética não é um luxo. A ética não é um luxo, mas uma necessidade. Não é um luxo, mas uma necessidade. Sem ela, corremos o risco de cair em abusos de poder,
corrupção e injustiças que estão minando a democracia pouco a pouco. Pensadores como Aristóteles, com sua ideia de vida boa na polis, ou Immanuel Kant, com o imperativo categórico que veremos nas próximas aulas, nos mostram que a verdadeira política deve servir ao bem comum, promovendo a virtude e a justiça. Mas e você? Essa é a pergunta. E você? Como esses conceitos se aplicam à sua vida? Refletamos. Em um mundo cada vez mais polarizado, como podemos usar a ética para construir uma sociedade mais justa? Estamos sendo ingênuos, talvez? Não. Com certeza não. Essa é apenas a porta de entrada para o nosso curso. Nas próximas aulas, vamos aprofundar temas como as teorias éticas, muito dos pensadores da filosofia política, desde Maquiavel até os dias de hoje, e vamos também buscar discutir aí conceitos como direitos humanos, sustentabilidade e vários outros temas que importam tanto à direita quanto à esquerda. Acreditem. Estou animado para continuarmos essa jornada juntos. Se você gostou dessa aula, curta o vídeo. Inscreva-se no canal, se assim achar conveniente. E, para não perder as próximas aulas, ative o sininho de notificações. Também, se possível, deixe nos comentários. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Qual é o dilema ético que mais te intriga na política atual? Vamos discutir sobre isso? Então, agradeço sua atenção e nos vemos na próxima aula. Até lá, pense eticamente e haja com moralidade. Tá bom? Obrigado.